Boa noite, amores. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de estudos da espiritualidade aqui no IUPB. Nós estamos em uma sequência de estudos dos tronos da Umbanda. E como sempre a gente começa conversando um pouquinho, assim, né? E daí a gente, da última aula até hoje, como é vivenciar, como que foi, assim, para vocês vivenciar junto com os saberes, né? E a sabedoria do trono do amor, que foi o que a gente trabalhou. De Mãe Oxum, de Oxumaré, da fluidez, de ir percebendo o amor além das relações, né? Nos aproximando do amor incondicional, aquele que simplesmente sente na ordem do bem e manifesta-se através dele. Alguém gostaria de compartilhar? De falar alguma coisa, alguma dúvida? Todas as questões são bem-vindas. Ninguém? Pois então, eu gostaria de começar compartilhando com vocês que a partir do mês que vem nós vamos ter uma apostila em que isso tudo que a gente está transmitindo para vocês vai estar organizadinho. A gente vai passar as informações de como adquirir essa apostila ao longo do mês. Isso porque aqui nesse movimento a gente preza bastante pelo estudo, né? E eu mesma sou uma pessoa que gosto muito de estudar lendo e escrevendo, tanto que sempre venho com as minhas colinhas aqui. Disse algumas vezes já que ia trazer no tablet organizadinho, bonitinho para ficar aqui, né? Mas o meu aprendizado, ele se dá muito através da escrita. Então acaba que, por mais que eu pense em fazer algo digital, venho sempre nas minhas folhinhas. E dentro disso, que cada um vá buscando a sua forma de estudo, né? A gente está ampliando as possibilidades e a divulgação desses saberes em diferentes formas, aqui presente com vocês, conversando, né? Todas essas aulas estão disponíveis no YouTube, então para quem está vindo pela primeira vez, depois lá no canal do Instituto Universalista Pai Benedito tem todos os vídeos, assim como as palestras que aqui são dadas também. Eu posso compartilhar no grupo o link de novo das nossas aulas para facilitar. Mas igual passear lá pelo perfil é legal porque tem bastante conteúdo bom. E a gente lembra sempre de que passando por lá, curta o vídeo, deixe um comentário, compartilhem com quem vocês acham que esse saber também possa ser proveitoso, porque assim a gente vai disseminando cada vez mais. Quando a gente interage com essa plataforma, o YouTube vai percebendo que tem gente ali consumindo este conteúdo e libera para as outras pessoas quando alguém aleatoriamente na internet estiver fazendo uma pesquisa sobre os tronos da Umbanda, o nosso vídeo também possa chegar a essas pessoas, a nossa forma, então, de trabalhar com a Umbanda, de ver isso tudo, chegue cada vez mais a mais pessoas que também estão buscando conhecimento. Mas a presença física de vocês é sempre muito bem-vinda, é muito bom de conversar, estando aqui olhando para vocês. Essa é uma aula, então uma aula a gente faz pergunta quando a gente não entende, então em qualquer momento, por gentileza, manifestem as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos, todos eles são muito bem-vindos e merecem ser explicados. Então a gente busca da melhor maneira possível saciar todas essas questões na mente de vocês também. Este é uma das partes do nosso estudo e de desenvolvimento na Umbanda, né? Temos as nossas dias de sessões abertos à comunidade, assim como outros trabalhos de caridade aqui na Umbanda, aqui no Instituto, e estão sempre todos atualizados lá no Instagram. Então sejam sempre muito bem-vindos a todos os nossos trabalhos e movimentos que a gente abre aqui para todos vocês. E podem convidar cada vez mais pessoas para estarem presentes aqui na aula também. São todos sempre muito bem-vindos. E dentro desse estudo dos tronos, antes de a gente já ir para o que a gente está falando agora, que a gente está indo para o terceiro, né?
Toda aula eu gosto de trazer um pouquinho de entendimento de onde vem isso, né? Para que a gente vá organizando a nossa mente na linha do entendimento, da compreensão do porquê, como, né? Qual é a origem dessa classificação, dessa ordem de estudos e de vivenciar, então, junto com os orixás de Umbanda. E tudo parte de uma grande força central, que aqui na Umbanda, né, é o nome do nosso Deus, Olorum. E Olorum, ele é o próprio Criador e também a criação. Tudo o que existe, absolutamente tudo o que existe, está em Olorum, está em Deus. Nada dessa criação está fora, porque tudo é Ele. Tudo é Ele se expressando e se manifestando. E isso acontece quando essa grande força primeira, central, unificada, ela se irradia em diferentes frequências. E essas irradiações são como ondas que vão propagando uma dessas luzes que vem de Olorum. É como se a gente pegasse a luz do sol e colocasse num prisma e a gente vai ver que dali saem 7 cores. 7 raios, 7 tronos, 7 notas musicais, 7 dias da semana. Muito a gente vai percebendo que está dentro desses 7. E cada um desses 7 que se manifesta em 7 cores e em 7 forças da natureza. E isso está sendo irradiado sobre nós o tempo todo, porque vem então de Olorum, e se tudo o que existe está nele, todas essas forças estão sendo irradiadas sobre nós. E elas, quando chegam no nosso corpo, elas atuam, elas vibram junto com a gente, trazendo em muitos momentos aquele aprendizado que nasce de dentro para fora. Aquela percepção que brota, aquele conhecimento que é nato, aquela intuição, aquele sonho mais lúcido, mais real, aquela percepção que a gente teve. Por quê? Como é que a gente tem isso sem propriamente estar incorporado? Né? A gente também em aulas anteriores falou muito sobre os mecanismos e as formas de incorporação. Mas essa frequência, ela chega na gente e vibra. Ou seja, todos temos acesso a todas as características, a todas as essências divinas que partem de Olorum. E elas também se manifestam através dos orixás, que são representações das forças da natureza. E quando a gente vem, por exemplo, para um passe, para uma consulta, para uma incorporação, a gente sente essa mesma vibração canalizada na linha deste orixá, trabalhando na gente. Só que é um pouco, em vez de dentro para fora, é de fora para dentro. Trazendo então mudanças para os nossos padrões mentais, emocionais, espirituais, físicos, a fim de que, elevando essa vibração, a gente ande cada vez em mais harmonia dentro dessas 7 direções da vida. E elas são classificadas de uma forma geral, né? Então, em 7 essências principais, que é a cristalina, que a gente já estudou junto com o trono da fé, Oxalá e Logunã, a mineral, que a gente estudou também, que é no trono do amor, com Oxum e Oxumaré. Hoje nós estamos no trono do conhecimento, que vem então na essência mineral, trazendo com os orixás Oxóssi e Obá. Depois a gente tem a essência, né, ígnea, que vem então no trono da lei, com Xangô e Ansã. Depois o eólico, que vem no trono da justiça, com Ogum e Egunitá. Depois o trono da evolução, que é o telúrico da terra, que vem então com Obaluaê e Nanã. E o trono da evolução, da geração, que vem então na essência aquática, trazendo Iemanjá e Omolu.
Então é a sequência que a gente está dando, entendendo que são 7 raios de um mesmo. Então, para que a gente esteja com um todo, para que a gente vá direcionando a nossa vida ao encontro de Deus e de Olorum, a gente vai caminhando nessas 7 direções na vida. Todas elas vão atuando concomitantemente, ao mesmo tempo. Em determinadas fases da nossa vida, uma delas nos chama para um aprendizado mais específico. E a gente, aos poucos, indo conhecendo as 7, entendendo qual é a força, qual é o orixá, auxilia a gente saber qual elemento trabalhar no nosso corpo, para qual orixá direcionar o nosso intento, a nossa oração, a nossa conversa. Tudo isso vai ganhando mais direção e mais coerência dentro disso tudo. Tá fazendo sentido para vocês? Então, assim a gente chega ao 3º trono, que é o trono do conhecimento e da sabedoria, da busca pelo conhecimento, da busca pelo saber, daquela vontade que brota em nós e vai querer conhecer além. Assim como uma semente que está lá guardadinha dentro da sua cápsulazinha, da sua casca, né? E ela desabrocha, ela rompe aquela casca e começa então a crescer suas raízes, o seu caule, e ela parte para uma vida além do subsolo e ganha, né? Por quê? Porque ela se aventura. Ali tem uma essência da vida que busca sempre estar além. Sempre estar olhando, sempre conhecendo, sempre despertando a curiosidade, o porquê, o que tem além disso. E isso se manifesta muito através dessa busca pelo conhecimento. E o conhecimento, ele se manifesta assim, que nem a gente está fazendo aqui, com as nossas leituras, com os nossos estudos, com o embasamento teórico, tudo isso é conhecimento. Mas o conhecimento primordial que essa linha vem nos despertar é o conhecimento pelo despertar dos nossos sentidos. Porque é através deles que a gente percebe o mundo. É através dos nossos 5 principais sentidos físicos que a gente enxerga o mundo, que a gente sente o mundo, sente o cheiro, sente o gosto. É através dos sentidos que a gente interage com o que está fora da gente. Então, a busca deste trono é despertar este conhecimento que eleva a conexão com os nossos sentidos, a fim de que a gente perceba cada vez mais e melhor a nossa realidade. E assim, 2 orixás entram neste caminho, junto nesse trono do conhecimento, Oxóssi e Obá. Enquanto Oxóssi é o orixá positivo, que busca, que irradia, que vai na busca por conhecer, que nos leva nesse pulso da busca pelo conhecimento, que desperta a curiosidade, que desperta a ânsia do saber. Obá vem, como a gente já estudou também, no polo negativo, organizar os excessos disso tudo. Ou seja, o excesso do conhecimento gera orgulho, gera a gente achar que é o dono da verdade absoluta, faz com que a gente use os nossos conhecimentos em formas distorcidas, muitas vezes, né? E quando isso acontece, o Obá vem equilibrar, tirar estes excessos. E a gente agora vai começar a conversar um pouquinho mais sobre esses orixás, para a gente entender como que a gente faz a nossa própria busca pelo conhecimento. Porque a gente já sabe que orixás são forças da natureza. Então aqui cabe sempre a gente olhar como que essa força da natureza, que está muito relacionada às matas, acontece. Ou seja, se fôssemos nós um caçador, e é a partir daí que a gente vai se projetando. Se fôssemos nós o caçador, e nós estamos em uma grande floresta, o que a gente precisa para andar nessa floresta, sendo um caçador? Alguma ferramenta? Oi? Conhecer o lugar. Alguma ferramenta para caçar, uma flecha, uma...
uma ferramenta para caçar. Coragem também para andar no meio da floresta. Coragem para andar no meio da floresta. Para buscar conhecimento tem que se ter coragem. Ou seja, tem uma coisa principal neste andar pela floresta, que é a assertividade. Ou seja, se a gente está se locomovendo num lugar que está nos trazendo, a gente sabe que está no trono do conhecimento e da sabedoria. Vamos organizando aí a nossa mente e o nosso desbravar esta mata, né? Se a gente está no trono do conhecimento e da sabedoria e a gente tem uma flecha, a gente vai atirar essa flecha aí em qualquer lugar? Não. A gente vai acertar, a gente vai mirar essa flecha no alvo. E a gente tem por objetivo acertar este alvo. Ou seja, ele traz a sabedoria na ação do conhecimento. Porque ele precisa ali de muita sabedoria, de muita destreza e de muito entendimento, até no barulho que ele faz em estar se movimentando, para que o alvo dele seja atingido. Ou seja, se ele está lá caçando uma ave e ele faz um barulho, ela voa. Se ele está caçando um animal mais predador, ele faz um barulho, talvez a presa vire ele mesmo. Ou seja, todo ato ele precisa estar alinhado com uma sabedoria para que se atinja o alvo. Então Oxóssi vem despertar este conhecimento para que a gente se torne assertivo nas nossas ações e nos nossos movimentos. E um caçador, ele tem uma flecha e ele usa os recursos da natureza. Em um momento em que a gente fala tanto sobre come tal coisa, não come tal coisa, come animal, não come animal, né? A gente percebe que a essência, não só no que a gente come, mas em tudo o que a gente retira da natureza, não está no fato de a gente conviver e depender dos recursos da natureza, mas está no fato de a gente usar os recursos da natureza com consciência, pegando o necessário. Caçador na mata não tem geladeira, nem freezer para congelar e comer depois. Assim é também o conhecimento dentro da gente, ele não serve para ficar parado, ele serve para ser transmitido, porque a busca por conhecimento está muito relacionada com a comunicação também, porque aquilo que a gente busca conhecer, a gente expressa, a gente conta. E assim deve ser os nossos saberes. Assim como o caçador não pega mais do que o necessário e retém para um momento de falta, assim também são aquilo que o saber, a sabedoria e o conhecimento que nos transpassa, ele deve ser passado, ele deve ser transmitido. E assim a gente acessa uma outra característica deste orixá, que é a fortuna, que é a abundância. Ele está diretamente relacionado com os recursos vegetais. E os recursos vegetais são aqueles primeiros que pegam uma luz do sol e transformam em matéria, e toda a cadeia alimentar parte disso. Então ele é o guardião do conhecimento natural, do conhecimento base, daquilo que nos sustenta. Conhecer para quê? Vocês já se perguntaram sobre isso? Vocês já se perguntaram por que vocês estão aqui em busca de conhecimento da Umbanda? Para fazer o que com isso? Porque, como a nossa colega disse, a busca por conhecimento, por andar nessa selva, nos pede coragem. Porque tem uma frase que é de Einstein, que diz mais ou menos assim: que uma mente que se expande, ela nunca mais retorna ao seu tamanho original. De forma prática depois que a gente sabe, não tem como dessaber, não tem como deixar de saber. E a partir deste momento nós somos responsáveis por este conhecimento, já não estamos mais na inocência do não saber. Se antes eu não sabia e eu andei de forma tortuosa dentro de algo que eu não sabia,
agora eu sei, o andar tortuoso dentro disso tem outro peso, principalmente para a gente mesmo. E daí se tornam as nossa autocrítica, nossa autocobrança, que eu sei que é uma energia que está presente, abundante nesse momento em todos nós. Eu sei, mas o que eu faço com aquilo que eu sei? E a linha de Oxóssi vem justamente abrir isso. Se conectar com ele não é só saber, não é só buscar o conhecimento. É agora que eu sei como é que eu faço para que isso na minha vida seja produtivo, seja construtivo, contribua com o meu caminho. Porque tudo aquilo que a gente estuda, desenvolve, ouve, né, nos passos, nas palestras, a gente está aqui porque a gente está buscando melhorar. E envolve a ação. Então este é um orixá que também tem este movimento, mas um movimento dentro de uma sabedoria. Eu confio na abundância da vida. Eu não retenho nenhum dos elementos e nenhuma das propriedades da natureza em mim. Eu não retenho nenhuma situação, eu não retenho nenhuma relação. Esse orixá desenvolve em nós, no nosso corpo, um caminho de abertura dos nossos caminhos neurais, da nossa mente. E ela acontece dentro de um cérebro. Então é comum, por exemplo, a gente ver filhos de Oxóssi que gostam muito de ler, né, Dona Rose? Gostam muito de ler, gostam muito de procurar conhecimento. E é quando a gente lê, abre a mente, não abre? A gente vê, às vezes é até um assunto que a gente já sabe e a gente vai ler a forma que alguém escreveu ou que alguém está apresentando aquele mesmo conhecimento e se organiza na nossa mente de uma forma diferente, que a gente junta um conhecimento com o outro e daí entende realmente como é que aquilo funciona. Os livros fazem muito isso com a gente, de mostrar. Então é muito comum essa busca pelo conhecimento, mas que a gente compreenda que isso no nosso corpo, como se abrisse novas conexões no nosso cérebro. E está acontecendo isso agora com vocês. Toda mente que se abre a um novo saber, ela expande as suas conexões neurais. E isso não se desfaz. E a gente pode cada vez mais buscando conhecimento, despertando, suprindo as nossas curiosidades, ampliar essas conexões no nosso cérebro que faz de a gente pessoas mais inteligentes. Faz de nós pessoas com mais poder de opinião crítica. E opinião crítica é aquela em que eu escuto e eu vejo uma realidade, mas ali dentro da minha moral, da minha ética, dos meus saberes, eu coloco a minha perspectiva. Isso é sabedoria. E é sabedoria também a gente entender que o jeito que isso se expande na nossa cabeça e que eu, Vanessa, junto uma nuvenzinha com uma outra nuvenzinha para ter uma ideia, essas conexões e essa percepção da verdade, ela está em mim, mas ela ainda não é absoluta. E aí que traz, então, o andar desse conhecimento de forma plena e sábia. Porque, de repente, se eu faço uma conexão dessas, percebo, juntei dois assuntos e fiz um entendimento. E agora, porque eu fiz e tive essa perspectiva e ela faz todo o sentido para mim, então agora todo mundo tem que ver desse jeito. E todo mundo tem que agir desse jeito. E eu me torno aquela senhora da verdade. E eu me torno aquela pessoa que, se não está fazendo do jeito que eu estou dizendo, que eu percebi, tu está errado, tu está falho. E dentro dessa mesma ordem, eu também, em vez de deixar as coisas me transpassarem, o excesso disso, dessa soberba, diminui a minha confiança na vida, diminui a minha confiança na fortuna, na abundância, de que tudo vem, de que se eu colho no tempo certo determinado alimento da forma certa, ele vai voltar a nascer ali e eu vou ter de novo para comer. Mas se eu não faço isso, eu vou apegando na minha vida situações, pessoas
quero manter determinado relacionamento na minha vida. E é aí que entra a Obá, tirando todo este excesso, porque ela trabalha no polo negativo dessa força. A gente já falou, negativo não é ruim, são polaridades diferentes, né? Então ela vem trazer este equilíbrio. Ela faz com que muita mediunidade, muita percepção que estava aberta em atendimento, de repente seque, feche, fique um tempo fechado, porque se você não está usando isso dentro da ordem divina, você perde a permissão. E ela fecha muito desses movimentos, nos trazendo paralisia. O que muitas vezes, num caminhar, a gente pode até, não é sempre, não é essa única causa, mas em alguma delas pode ser a gente estar fazendo mau uso daquilo que o orixá e a entidade está nos ensinando. Ou talvez trazendo o nosso nome, aquilo que faz em conexão com a sua entidade, traz muito para eu fiz. Tá dando para entender a relação? E daí quando fica muito nesse nível que tira o entendimento de que ali tem uma conexão espiritual, de que você faz aquele trabalho por estar conectada com uma esfera superior e começa a fazer mau uso deste conhecimento, isso fecha. A Obá é também, ela é uma lutadora. Ela é forte, ela é valente. E esse mecanismo todo que a gente está estudando aqui hoje, a gente está vendo que ele usa muito o nosso campo mental. Então os relacionamentos aqui têm um pouco de desafios. E Obá entra justamente quando a gente está também preso em algum relacionamento, querendo prender aquela situação na nossa vida. Faz sentido? Então percebam como, por mais que a gente estude os tronos separadinhos, as ações e os movimentos deles sempre se integram com os demais. E quando a questão é emoção, dentro deste trono que está trabalhando a nossa mente, ela nos ensina inclusive a olhar com inteligência para essas relações e perceber se está realmente sendo sábio, que a gente perceba que se realmente as nossas ações dentro disso estão sendo assertivas. Então esse conhecimento e a aplicação dele se estende para todos os outros ramos da nossa vida. Tanto que quando a gente expande os nossos sentidos junto com o conhecimento, que este trono vem fazer isso, o que acontece também é a gente naturalmente se conectar com os outros tronos e aplicar essa mesma conduta de conhecimento e sabedoria em qualquer área da nossa vida, e não só quando a gente está estudando, porque tem a aplicação disso, tem o movimento disso, para que a gente comece a levar o movimento desse conhecimento, expressão deste conhecimento, de uma forma sábia, de uma forma que já não seja mais só direcionada para o meu único bem, que seja para o bem de todos, que seja o entendimento de que algumas situações elas se encerram. Obá, ela também pode ser compreendida aqui como a mãe natureza, como a mãe terra. Este trabalho aqui com o mineral, com o vegetal, está muito próximo da terra. E Obá a gente pode olhar para ela dentro dessa força. Ou seja, ela traz aqui para a nossa realidade a verdade de como que é a realidade aqui. Porque tudo isso que a gente está fazendo e tudo isso que a gente está aprendendo é aqui que a gente está fazendo. E já passou por esta terra muita gente, muitos diferentes impérios, tempos de saberes, de conhecimento, diferentes culturas, diferentes religiões, tem muitas acontecendo aqui ao mesmo tempo, muitas já foram extintas e a Terra perdurou este tempo todo. Ou seja, se alguém aqui consegue ter acesso a uma verdade mais absoluta para esta realidade, é a própria Terra.
Então, Obá, ela é a base do conhecimento, que também se desmembra em percepções que a gente vai tendo. Conseguem compreender que existe uma fonte e que, assim como as vibrações vêm de Olorum em diferentes frequências, em diferentes tronos, cores, a linha que a gente acessa da verdade também é uma delas? Só que quando ela está enraizada, bem sustentada na sabedoria do conhecimento, aí a gente acessa uma das partes que são imutáveis, que são aquelas verdades e aquela moral dentro de nós, que independente de onde a gente esteja e do que esteja acontecendo, a gente não fere, porque é base. Dá para entender? Se a gente se coloca, por exemplo, em uma situação catastrófica, e a gente já viveu aí 2 na sequência, todo mundo aqui passou por uma pandemia, por uma enchente, bem pertinho da gente. E quando a gente se coloca numa situação assim, que a gente é convidado a agir de forma rápida, de forma diferente do que a gente estava acostumado a receber, a conviver e de fazer as coisas. Quando a gente se coloca numa experiência dessas, por mais diferente que a gente precise lidar, tem coisas na gente que a gente lida sempre a partir da mesma base, da mesma estrutura. Ou seja, se eu não roubo, se eu não mato, eu não mato, se eu compartilho, independente de onde eu esteja, com as condições que eu tenha naquele momento. Não é porque agora eu tenho menos que então eu vou acumular mais. Não é porque os recursos lá fora, de certa forma, estão limitados que eu vou acumular mais dentro de mim. É o caçador, na mata não tem frigobar, nem frigideira, nem nada dessas coisas. Então tudo aquilo que a gente sabe é para ser vivido. E este ato de buscar conhecimento é para que a gente coloque prática na nossa vida dentro disso, em todas as áreas. Mas o conhecimento, ele abre a nossa mente. Então a gente não precisa só ler livros sobre como melhorar o nosso conhecimento, como melhorar a nossa forma de aprendizagem. Eu posso ler livros sobre as linguagens do amor. Eu posso ler livros sobre os caminhos da fé. E dentro de cada um desses lugares eu vou estar somando conhecimento para andar de forma plena e sábia naquela área da minha vida. Então este trono, ele irradia em todos os outros de uma forma muito perceptível. Todos fazem isso, mas esse joga na nossa cara. Ou seja, o conhecimento abre a nossa mente. E quando a nossa mente abre, a gente não é mais o mesmo. Então, quando a gente tem, por exemplo, resistência para estudar, resistência para chegar aqui e vir na aula, resistência para assistir os vídeos, para manter as nossas aulas em dia dos outros cursos que a gente faz. Perceba essa resistência, se não é um pouco de falta de confiança, de sair de um lugar que você sabia, mas daí se você saber mais, você vai se obrigar por você mesmo a lidar de uma forma diferente. E um pouquinho do momento atual, do nosso céu, ele está fazendo isso com nós todos. Hoje a gente está tendo uma lua cheia em Aquário. E Aquário é a nossa mente elevada. E aonde a gente tem este pontinho no mapa, em algum lugar, a gente pode estar visitando situações de imprevisibilidade. Qual é a função da imprevisibilidade? Fazer que ali, naquele momento em que as coisas saíram do nosso controle, saíram do nosso planejado, a gente vai ter que agir de uma boa nova forma. Se a gente não tem a base, a gente sai que nem uns bichos. Instintivamente lidando com aquilo. Se nós estamos conectados na base, a gente já lida a partir daquilo que é raiz, que é a estrutura, que está sólido dentro da gente. Perguntas. Tá todo mundo me olhando com uma cara de quem está entendendo, porém não muito.
Nadinha. Entenderam tudinho? Então, eu ia perguntar qual é a etapa que eu não sei explicar. Que faz parte, que se está acontecendo alguma mudança dentro da pessoa. Porque na minha está. E faz horas que eu venho e toda aula eu já te disse isso, que toda aula que eu escuto, essa mudança está sendo feita dentro de mim. E parece que eu vim aqui ouvir uma coisa que está acontecendo. Que eu fiquei até fico terminando. É assim, então queria saber. Porque tudo isso está acontecendo. Várias coisas estão acontecendo. E tu tá sentindo especificamente dessa aula ou tu tá percebendo em Toda tudo? aula que eu escuto parece que foi feita para mim. Ótimo. Porque daí a gente pode perceber que a gente está trabalhando em todas as direções, em todos os sentidos da vida, o tempo todo. Porque essa energia está irradiando em nós o tempo todo. Nós estamos sendo banhados dessa energia o tempo todo. Não fecha um canal para abrir um outro. Ou seja, tudo está acontecendo na vida ao mesmo tempo. Às vezes, a gente está com um aprendizado mais intenso em uma dessas áreas. E daí acontece, por exemplo, né, com médiums de Umbanda, de começar a perceber a sua conexão mais com o Oxóssi. Mas eu nunca tinha sentido Oxóssi ainda. De repente eu estou sentindo Oxóssi. Estou sentindo esse povo da mata, estou sentindo essa frequência de Obá em mim. Mas eu nunca senti antes. Compreenda que você está possivelmente em um aprendizado de conhecimento e sabedoria. Então, eu já falei aqui algumas vezes para vocês em um livro que fala muito bem sobre isso, que é Orixás e os Ciclos da Vida. E ali mostra que, independente da nossa coroa mediúnica, de quem são os nossos orixás, o quanto todos eles estão trabalhando na nossa vida. Em diferentes etapas, mais um do que o outro. E daí ali tu consegue ter uma boa dimensão pela fase da tua vida, qual disso pode estar acontecendo, eu te sugiro. Porque ele faz bem esse link de a gente estar vivendo tudo ao mesmo tempo. E alguns específicos mais intensamente. Eu não sei se eu consegui te responder. Quem mais? Eu vou ver na minha colinha, que eu acabei nem usando hoje, vocês viram? Cabe falar no termo de fanatismo para o Obá, filha? Eu acho que sim, dona Rose. Eu olhei bastante para essa palavra também, porque é o excesso, né? Todo o excesso ele é um fanatismo. E a gente já falou até sobre o fanatismo da fé, né? E aqui é muito esse fanatismo o Senhor da verdade e da razão. E daí faz como, por exemplo, vou me usar de exemplo. Eu trabalho muito com astrologia. E a astrologia eu vejo e respondo muitas coisas. Mas daí porque eu estou conseguindo responder para o meu ser e porque estou conseguindo saciar as minhas dúvidas através dessa ferramenta, eu começar a dizer que todo mundo tinha que saber astrologia, embora eu ache que seria bom para todo mundo, entende? Se uma pessoa vem para mim e diz assim, eu não acredito nada de signos, eu só olho e digo, sinto muito. Mas minha missão não é dizer para ela, se tu não sabe de signos, então tu não sabe sobre a vida. Porque ela pode estar entendendo sobre números, ela pode estar entendendo sobre orixás, ela pode estar entendendo sobre cabala, sobre Bíblia, sobre o Corão, sobre os Vedas. Tem uma frase que eu gosto muito, né? E que diz assim, que existem tantas linguagens para falar de Deus, quantos corações estão presentes na Terra.
Ou seja, o caminho de Deus tem um lugar específico para chegar até você. Essa forma que eu digo de estudar, que é de escrever, de ficar fazendo, tanto que vai ter apostila para vocês, né? Daí eu digo assim, não, mas como é que tu não vai escrever, tu não vai memorizar isso nunca? E daí eu começo a dizer para vocês que para vir na próxima aula tem que me entregar o resumo. O que vocês acham dessa prof? Para entrar na próxima aula, vocês vão ter que entregar o trabalhinho, senão não entra. E tem que ser escrito à mão. E daí tu gosta de falar, tu gosta de escrever no computador, tu gosta de só ler. Mas não, só pode se escrever. Vai perder a maçã. Vou perder a maçã. E daí Obá vem e justamente começa a fazer com que este meu trabalho de divulgar conhecimento comece a me dar trabalho, porque para mim é uma coisa muito gostosa. Eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito de estar me dedicando a estudar um pouco mais e estou aprendendo muito antes de vir aqui conversar com vocês. Incrivelmente. Principalmente nessa dança dos orixás na nossa vida que eu tô falando, assim. Eu olho pra mim também, né? E essa é uma forma minha. E vocês têm que buscar a sua. E ela é única. E daí eu ia começar isso que é prazeroso pra mim, ia começar a dizer que saco, eu tenho que ir lá dar aula hoje, que não sei o que não fiz um negócio, que não preparei aula, vou ter que ler agora desse próximo orixá, qual que é? Xangô e Ansã. Vou ter que estudar esses dois agora. Eu começo a ficar com essa vontade viciada. E eu até li uma parte que fala sobre essa retirada de excesso. O que é a retirada do excesso? É quando eu recebo um conhecimento puro. Porque lembra, Oxóssi é quem irradia e Obá absorve. Então eu recebo este conhecimento puro do guardião dos conhecimentos naturais. E quando chega em mim, eu estou envolta eu vou pegar este conhecimento para fazer uma amarração. Pegar o conhecimento das ervas, que essas tal faz com que eu atraia aquela pessoa específica para minha vida. Não vou saber mais nada de erva daqui a pouco. Percebam? Vai desvirtuando. E o que desvirtua o conhecimento são os vícios que a gente tem na hora de colocar prática. E esses vícios são condições humanas. Por isso que se relaciona muito aqui. Obá vem fazer uma grande limpeza daqueles relacionamentos impossíveis. Quando a gente olha uma relação impossível, né? Sabe aqueles relacionamentos que ela chama de relacionamentos impossíveis mesmo. Se a gente coloca um conhecimento, um entendimento, é lógico que ali não está uma linha natural. Mas precisa tirar este excesso que está viciado em uma sensação de posse, de propriedade, de domínio de uma situação ou de alguém. Ela trabalha, tem uma frase aqui, que eu vou ler sobre essa parte dela, assim como eu falei aquela de Einstein, tem uma, é um pouco mais longa, e essa é de Leonardo da Vinci. A natureza é a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Ela tem sua própria lógica, suas próprias leis, não tem efeito sem causa, nem inversão e invenção sem necessidade. Eu vou ler de novo. A natureza é a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Ela tem sua própria lógica, suas próprias leis. Não tem efeito sem causa, nem invenção sem necessidade. Vocês já viram alguma coisa na natureza que não seja funcional? Que não precise? A Vanessa não precisa de barata, né? Precisa. Tudo tem porquê. Precisa da barata e de vários bichinhos que vão comer aquilo tudo para fazer virar matéria orgânica e voltar para a terra, porque tem que voltar para a terra, lembra? Porque até os mosquitinhos são importantes. Todos eles. A gente dá uma desequilibrada na quantidade, às vezes, de um e de outro, mas... Até esses dias que eu não leio muito, porque eu tenho problema nos meus olhos, tá? Sim. Mas eu gosto de escutar, daí eu ponho aqueles audiolivros. Sim. E daí em Ramatiz eles falam muito sobre isso. E escuta os nossos vídeos também ali depois. Sim, mas eu olhei um pouquinho, assim, eu não olhei todo. Sim. Um pouco.
Entende? Olha a limitação, não, desculpa, não é mesmo essa palavra, mas o canal de estudo que ela tem. Não é o de ficar lendo e escrevendo, mas ela está lá fazendo e escutando. Ou seja, ela está expandindo um dos sentidos dela em busca do conhecimento. Então, enquanto o Oxóssi está nos levando a buscar conhecimento, que atua através da nossa mente, Obá está trazendo para o nosso corpo, terra, Mãe Terra. Ou seja, para que a gente vivencie através deste corpo, este conhecimento. Ou seja, ela trabalha com o ancoramento deste saber. De forma prática, é mais ou menos assim. A gente aprendeu algo novo hoje. Vamos falar uma coisa bem simples. Sei lá, eu aprendi esses dias que antes de ligar a Airfry na tomada, simples assim. Antes de ligar a Airfry na tomada, eu já ligava ela na potência. E daí é um estouro quando tu liga, aquele negócio já sai ventando, aquecendo, né? Liga e vai aumentando aquilo, para não dar aquele estouro na tomada. Eu aprendi isso hoje, aqui. Quem não sabia, aprendeu agora também, tá? Daí, eu vou lá, chegar rapidinho e fazer uma comida rápida e vou botar na minha airfry. Ainda não vai ser natural eu fazer esse processo. Se eu fizer de forma automática, eu já vou ligar e já vou tocar e vai dar aquele que liga tudo rápido, dá até aquela caidinha na luz. De tão rápido que foi aquela energia que eu puxei naquele momento. Mas eu já tinha aprendido que eu tenho que ir aumentando a temperatura aos poucos. Ou seja, a gente acessa um conhecimento, mas ele precisa ser ancorado no nosso corpo para que a gente se movimente através deste conhecimento. Consigo fazer entender? E os exemplos simples auxiliam muito a gente ter uma dimensão sobre isso. Porque às vezes a gente aprende alguma coisa na aula, aprende alguma coisa no passe, aprende alguma coisa na meditação, e daí vai botar em prática na vida, tem um desafio para colocar aquilo em prática. Pois sim. Não é porque a gente sabe que o nosso corpo já está apto a começar a se movimentar dentro dessa sabedoria. A gente vai ter que conduzir através do corpo. E Obá faz esse trabalho mais próximo. Toda a energia negativa, todo o polo negativo dos orixás estão mais próximos do nosso corpo. Porque é aqui que a gente desvirtua um pouco em função das questões humanas que ainda estamos evoluindo. Dentro principalmente dos padrões emocionais e mentais que a gente tem, fixos, rígidos, e porque é assim, porque tem que ser assim, se não é assim, não está certo. Faz sentido? Sim. Então a gente vai precisar pegar isso tudo que a gente está aprendendo e andar lembrando disso. A primeira vez pode ser que eu coloque airfryer e não lembre. A segunda vez eu meio que vou me confundir ali. Não sei o que eu ligo primeiro, o que eu aperto, se é a temperatura, se é a velocidade, qual que é que eu ligo, o tempo, o que eu faço, depois boto na tomada. Vai experimentando, vai organizando, até que já compreenda e esse movimento se torne normal. Um hábito. E precisa de tempo. E daí a gente volta lá para nossa expedição com o caçador na floresta. E ele está caçando. O que ele precisa? Além da flecha? Ser assertivo. Assertivo. E o que mais? Para ele ser assertivo. Prática. Conhecer o caminho. Mas ele vai e diz assim, eu vou hoje caçar um leopardo. E daí ele vai lá naquele lugar e o leopardo está esperando ele para ser caçado? Não. Ele tem que saber os hábitos do leopardo para saber onde que o leopardo está. Ele tem que ter paciência. De ficar lá, esperando o leopardo chegar. E quando ele chegar, tá na mira certeira da ação dele para ser capturado. Porque é uma tentativa que não deu certo, o leopardo já não tá mais ali. Ou o próprio caçador.
Paciência, né? A paciência de a gente pegar isso que a gente está conhecendo e entender que a partir de um novo conhecimento a gente tem uma tarefa, que é educar o nosso corpo. E a gente pode entender o nosso corpo como uma criança. A gente não tem que dizer toda vez para a criança não botar o dedo na tomada. Quando foi uma vez que a gente disse para a criança não botar o dedo na tomada, ela já sabe que não pode botar o dedo na tomada? Várias vezes, né? Todo dia tem que escovar os dentes antes de dormir, mãe? Todo dia. E todo dia essa pergunta. Anos. Ou seja, a paciência de conduzir a criança dentro de um bom hábito. A gente continua fazendo esse trabalho com a gente. Então, quando a gente atinge e adquire um novo conhecimento, a gente tem que ter a paciência de educar o nosso corpo, a nossa criança mimada, a corrigir o seu hábito e ter uma nova ação. Agora mais sábia, mais assertiva, dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que eu busco. Porque não me adianta, se eu quero pegar um leopardo, me passar um gavião. Eu estou na mira do leopardo, mas daí eu me perco com um gavião lá no outro conto. Ah, mas vai que o gavião passa, daí o leopardo está na terra, o gavião está no céu. Perdi os dois, que não sei nem o que é que eu estou buscando me organizar, me trabalhar, me desenvolver. Então, de uma forma geral, o que a gente tinha para trazer sobre esse entendimento é basicamente isso. Acredito que essa apostila, para quem está nos ouvindo, ela também vai ser disponibilizada nos comentários dos próximos vídeos assim que estiver presente, assim que ela já estiver pronta. E lá tem, amores, dia de semana, cor, qual é a saudação, oi? A pedra, tá tudo escrito lá. Então vocês vão ter acesso a tudo isso. Não foi o que a gente sempre buscou trazer aqui para vocês, porque isso, graças a Deus, a internet está cheio. É só a gente ir lá e buscar essas informações, está cheio, a gente vai disponibilizar para vocês também. Mas o nosso intuito é justamente pegar a essência disso. E principalmente que se torne construtivo esse saber na nossa vida lá fora. Então essa é a intenção e essa forma que a gente está buscando trazer essa visão dos orixás, dos tronos da Umbanda, da força da natureza e da manifestação de Olorum, o Deus, Senhor Supremo. Tudo, absolutamente tudo, está em Deus o tempo todo. E se você ainda duvida disso, volta na primeira aula do Trono da Fé e reviva isso mais um pouquinho. Certo, amores? Gratidão por este momento aqui com vocês. Gratidão.